vocês, Canarinho Leão Sebastião, trazendo para vocês hoje um vídeo onde nós tentaremos mostrar para vocês as diferentes classes de julgamento nos canários de porte. A princípio estamos falando somente dos canários de porte. Futuramente entraremos também com os canários de cor, mas o nosso foco até então são os canários de porte. Trago um agradecimento especial à BioSupreme, que tem nos ajudado a levar a nosso trabalho Brasil afora. E vamos lá. Tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas e curiosidades de criadores do Brasil inteiro sobre como identificar se um canário é melânico, lipo ou pintado. Bem, através de exemplos eu vou tentar mostrar isso para vocês. Eu não pretendo aqui definir o que é lipocrômico e o que é melanina. Eu tento mostrar para vocês através de exemplos o que é um canário lipocrômico, o que é um canário pintado lipocrômico, o que é um canário pintado melânico e o que vem a ser um canário 100% melânico, ok? Então vamos lá. Não se esqueçam, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho de notificações para que vocês possam estar sempre recebendo as atualizações do nosso canal e, se puderem, compartilhem. Vamos tentar fazer esses vídeos chegarem no Brasil todo e alcançar o máximo de criadores e simpatizantes pelo hobby possível. Lembrando que quanto mais a gente divulga, mais o nosso hobby cresce e menos pessoas contrárias à nossa criação nós teremos, ok? Então vamos lá. Lembrando que as novas classes de julgamento, elas tiveram abertura no ano de 2017, onde a FOB adotou para quase todas as raças essa mudança, que anteriormente nós tínhamos apenas os canários lipocrômicos, os canários pintados e os canários melânicos. Então, a partir de 2017, passamos a ter os pintados, se separou em duas partes, que foram os pintados lipocrômicos e os pintados melânicos. Vamos ver isso aqui mais para frente e detalhar um e o outro. Com exceção apenas as raças tupete alemão, o lizard, o arlequim português e os highlanders. Essas quatro raças não se mantêm, pois elas não aceitam o tupete alemão e o highlander não aceitam os pintados. O arlequim português já é um canário variegado, um canário pintado. E para nível de concurso, os canários lipocrômicos e os melânicos não participam. E o lizard, que por si só já tem suas características pré-determinadas. Bom, como eu já falei, anteriormente eram apenas três as classes. Eram os canários lipocrômicos, os canários pintados e os canários melânicos. E a partir de 2017, com a abertura das classes da FOB, passamos a ter quatro classes. Os 100% lipocrômicos, que são aqueles totalmente lipocrômicos. Os 100% melânicos, que são aqueles totalmente melânicos. E aí nós temos os pintados lipocrômicos e os pintados melânicos. A questão toda fica em torno dessas duas últimas. Pintado lipocrômico e pintado melânico. Nós vamos tentar destrinchar um pouquinho cada um deles. Os 100% lipocrômicos são as aves que não devem apresentar penas melânicas, sendo exceção no caso de aves com tupete, que a gente já falou um pouquinho, né, nos vídeos anteriores, as quais são admitidas a presença de melanina no tupete. Então, tanto na raça Gloucester, no próprio tupete alemão, nós teremos os canários lipocrômicos, quer sejam fundo branco, quer sejam fundo amarelo, intenso ou nevado, nas suas variações, né? Sendo ele lipocrômico, ele poderá ter o topete melânico. Porém, há de ter o cuidado de que, caso o tupete seja melânico, eu não posso ter pena lipocrômica no tupete, porque aí seria um tupete pintado, e aí já não rola. E também a zona do tupete, as penas melânicas não podem ultrapassar a zona do tupete. Ela tem que ficar apenas ali dentro daquela linha imaginária. Então, se descer para a nuca ou vir para a face, para a parte do rosto do animal, aí o bicho já vai ter sua penalidade de acordo com o manual de julgamento para cada raça, né? Aqui eu trago alguns exemplos de canários 100% lipocrômicos. Então eu trago um border, né? Lipocrômico intenso. Trago um casal de parisiense, onde eu tenho um lipocrômico nevado e um lipocrômico fundo branco. Um Gloucester, por sinal uma belíssima ave, 100% lipocrômico fundo branco.
Um York, fundo nevado, lipocrômico, ali carotenado, né? Vale lembrar que nos Yorks é aceito a carotenagem, né? O fundo vermelho. Aqui eu trago um frisado do norte, fundo branco, lipocrômico também. Um tupete alemão, fundo nevado, vermelho, lipocrômico. Um larguê espanhol, fundo branco. E outro frisado do norte, fundo nevado lipocrômico. Então aqui são exemplos de aves 100% lipocrômicas nas 3 cores de fundo possíveis: amarelo, branco e vermelho. E das suas variações: intenso, nevado, conforme a cor de fundo amarela. Tem os vermelhos, né? Ambos nevados, mas também existem os cores com cor de fundo vermelho intenso. E vale ressaltar que nem todas as raças podem ter pigmentação vermelha. Então existem as raças que são aceitas, o fundo vermelho, e outras não. Então se você quer saber isso, adquira lá junto à FOB o manual de porte, procure dentro da raça, que lá no manual de porte vem orientando perfeitamente. Os 100% melânicos, que é o oposto do 100% lipocrômico. Enquanto os 100% lipocrômicos não pode haver presença de penas melânicas, penas escuras, com exceção do tupete, os 100% melânicos são aqueles que a plumagem é totalmente escura, totalmente melânica, sendo exceção apenas as aves com tupete, as quais são admitidas as presenças de penas lipocrômicas apenas no tupete. Então aqui eu trago alguns exemplos. Tem um fife, fundo branco melânico, um tupete alemão, esse aqui pela foto me parece ser um azul dominante, tem uma pequena zona amarelada aqui na borda da asa, fundo melânico. Um fifezinho intenso, canela. Muitas pessoas falam, mas o canela é melânico? Sim, gente. Não é porque não tem a presença de melanina negra que não deixa de ser melanina. Nós temos as melaninas negras e as melaninas marrons. Então aqui eu tenho um canela, fundo amarelo intenso, uma ave melânica. Um tupete alemão, fundo vermelho melânico, ou como alguns chamam, é o cobre intenso, né? Mas, seguindo a nomenclatura da FOB, é o fundo vermelho intenso melânico. Tem um racinha espanhola, fundo verde intenso, fundo, trazendo também a nomenclatura correta, seria um fundo amarelo intenso melânico. Um Gloucester, fundo amarelo nevado melânico. Um frisado do norte, fundo melânico nevado. E aqui um rosso japonês, fundo intenso melânico, fundo amarelo intenso melânico. Então aqui nós temos os canários onde toda a sua plumagem é escura. Agora que vem a questão, os pintados lipocrômicos são aves predominantemente lipocrômicas, ou seja, quando você olha para a ave, ela vê mais uma ave clara do que escura. Ela tem mais pena, mais regiões, mais área de cobertura lipocrômica do que melânica. Então, porém, ela possui pequenas zonas melânicas, não podendo, no entanto, exceder em quantidade as zonas lipocrômicas, ou seja, as regiões lipocrômicas devem ser maiores que as melânicas. São aves visivelmente mais claras do que escuras, como eu já havia dito. Aqui são exemplos de canários pintados lipocrômicos. Quando você olha para qualquer uma dessas aves, você a vê mais clara do que escura, ou seja, com mais área lipocrômica do que área melânica. Aí eu quero entrar em conflito com vocês com relação a esse canário, um Gloucester. Eu acabei de falar que um Gloucester, por exemplo, um canário de tupete, ele pode ter o tupete melânico, que ele continua sendo um canário lipocrômico. Mas falei também que a zona melânica ela não pode exceder a linha imaginária do tupete. E aqui, quando a gente observa, ela desce o tupete e passa para a nuca, chegando até o comecinho do dorso. Ou seja, ela não se limitou apenas ao tupete. Logo, nesse caso, ele deixa de ser um canário lipocrômico e passa a ser, então, um canário pintado, porém, ainda lipocrômico.
porque a maior área dele é lipocrômica. A área melânica é bem inferior à área lipocrômica. Aqui novamente um Yorkshire, fundo vermelho, né? Intenso. Mais uma vez, um canário de posição, só que agora não é mais um russo japonês, é um Scotch Fence. Aqui mais um racinha espanhola, mais um Fife Fence, fundo branco pintado, um Gloucester, fundo nevado pintado, o racinha, fundo intenso pintado e o Scotch, fundo nevado pintado. Vamos agora então para os pintados melânicos, que aí novamente é o oposto dos pintados lipocrômicos. São aqueles que vão ser predominantemente aves melânicas, aves escuras, porém haverão zonas lipocrômicas em menor quantidade. São aves visivelmente mais escuras do que claras. Então quando você olha para ela, você vê que ela é uma ave pintada, ela não é nem totalmente melânica e nem totalmente lipocrômica. Ela tem pintas melânicas e pintas lipocrômicas. Então a questão é você identificar o que visualmente predomina. É mais área melânica ou mais área lipocrômica? Aí é isso que vai prevalecer aqui com relação à nomenclatura da classe dela. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de aves pintadas melânicas. Então, um Gloucester, fundo branco pintado, ela é bem mais melânica do que lipocrômica, apesar de que essa aqui é uma ave que possivelmente poderia gerar uma dúvida se ela realmente é pintada melânica ou pintada lipocrômica. Quando eu olho para ela, eu a vejo como uma pintada melânica. No entanto, se for uma ave que na mesa de julgamento gere dúvida, a orientação da FOB e o que os juízes têm colocado em prática é: se gerou dúvida e realmente ao olhar gera a dúvida, ela vai concorrer na categoria, na classe na qual ela foi inscrita, ok? Agora, vale lembrar que somente se realmente ela gerar dúvidas. O criador não pode simplesmente pegar uma ave pintada e inscrever ela como pintada melânica, sendo que quando você olha, você vê nitidamente que ela tem mais área lipocrômica. Aí o juiz, com a sua autoridade digital, ele irá desclassificar a ave por inscrição em classe errada. Mas no caso de dúvidas em que o juiz também tem a dúvida, prevalece a inscrição na classe em que a ave foi inscrita. Aqui eu tenho mais um Gloucester, fundo intenso melânico, pintado. Só que eu olho, poxa, mas por que pintado? Olha aqui, ó. A cauda dele é praticamente toda lipocrômica. Então, nesse caso, ela prevalece a área melânica, mas ela tem a área lipocrômica. Então, ela é pintada, mas como a área melânica é bem superior, é um pintado melânico. A mesma coisa do Scotch Fence ali ao lado. É um pintado fundo branco. A área melânica é muito superior à área lipocrômica branca. Então, um pintado melânico também. Abaixo dele, um Fife Fence pintado, fundo pintado melânico, fundo pintado intenso melânico. Ambas as aves do nosso amigo Ricardo Jorge. Grande amigo, Ricardinho. Aqui é um York, fundo nevado pintado melânico, do nosso amigo Miro. E aqui um raça espanhola, fundo intenso pintado melânico. Então tá aí, as principais diferenças entre pintado lipo e pintado melânico são essas. Então a questão é, olhou, identifica, o que ela tem mais? Área melânica ou área lipocrômica? Ah, ficou na dúvida. Inscreve ela naquela que você tem mais convicção de que seja. E se realmente a dúvida na mesa for constatada pelo juiz, ela continuará concorrendo na classe em que foi inscrita. Mas são poucos os casos onde há essa dúvida. Ok, galera? Um grande abraço para todos vocês. Peço que vocês estejam sempre divulgando, ajudando a alavancar o canal. Um agradecimento mais uma vez a BioSupply, que tem nos ajudado a propagar o nosso canal. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo, galera. Espero ter contribuído, espero ajudar a tirar as dúvidas de tantos que têm me procurado. Grande abraço mais uma vez. Sebastião, Canarinho Leão.
tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be